Esse vídeo é um alerta para todos nós cristãos. Seja muito bem-vindo ao meu canal, eu me chamo Rodrigo Mataruca e eu quero conversar com você a respeito de frieza espiritual, apostasia e arrependimento. Vamos lá? A palavra de Deus diz em Gálatas, no capítulo 1, no versículo 6, assim: Admiro-me de quão tão breve vos desviastes daquele que vos chamou para a graça de Cristo, para um outro evangelho. Em Apocalipse 2, no versículo 44, Jesus diz assim: Todavia, eu tenho algo contra ti, porque deixaste o teu primeiro amor. Em 1 Timóteo, no capítulo 4, no versículo 1, diz assim: Ora, o Espírito expressamente diz que, nos últimos tempos, alguns deixarão a fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Em 2 Timóteo, no capítulo 4, no verso 3 ao 4, diz assim: Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas, conforme as suas próprias concupiscências, amontoarão para si mestres, tendo comichão nos ouvidos, e desviarão os seus ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Hoje, nós, os cristãos protestantes no mundo, somos cerca de 700 milhões. Então você imagina o tanto de pessoas que já conheceram o Evangelho de verdade e se desviaram. A apostasia não é um curioso entrando na igreja e saindo. A apostasia é uma pessoa que entra, ouve a verdade, conhece Jesus, é batizado, recebe o Espírito Santo, vive em comunhão com a igreja e pode ser que ele permaneça e entre no processo da apostasia ou ele deixe de congregar. Mas a apostasia é um processo minucioso no início, começando com a frieza espiritual. Em Tiago, no capítulo 2, no versículo 26, diz assim: Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. A frieza espiritual é uma fé que está morrendo sem ser edificada pelas verdadeiras obras de Deus. Mas que obras são essas? Porque existem muitos cristãos fazendo obras e mesmo assim a sua fé está morrendo. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, mas ela é fortalecida pela sua prática. A fé fortalece quando a palavra quebra mentiras e cadeias na nossa mente. Mas essas obras não fazem parte para a salvação e justificação, mas elas aperfeiçoam a fé daquele que foi salvo, desde que essas obras sejam fundamentadas e praticadas a partir das verdadeiras palavras de Deus. Então essas obras não são redentoras. A fé verdadeira coloca o fundamento da salvação nas obras de Cristo, na obra da cruz. Se a fé de uma pessoa morreu, ela trocou a fé que deveria estar fundamentada na obra de Cristo na cruz pelas suas próprias obras. Então o cristão ele faz muitas coisas, muitas obras, mas para se sentir aliviado, para se sentir salvo, para se sentir justificado pelas suas próprias obras. Mas ele não encontra paz, por isso ele desanima, ele cansa, ele esfria. A pessoa entra num estado de dependência, acreditando que a sua fé está segura em suas próprias obras. E quando ela diminui a sua frequência de prática das obras, ela se sente fria espiritualmente. A pessoa não encontra graça, por isso ela acumula frustração, traumas, amarguras, brigas e não consegue liberar o perdão. Porque isso não se encontra nas obras. Talvez você sinta que não tem mais amor pelas coisas de Deus, pelo próprio Deus. Sente que não tem mais amor pela palavra, não vê mais graça nas coisas de Deus, não sente, não ouve mais o Espírito Santo. E talvez você tenha até deixado de congregar, ou ainda esteja congregando. Mas a verdade é que você está tentando encontrar paz e justificação nas suas próprias obras. Mas nós não temos coparticipação nenhuma na obra redentora de Jesus. As obras que nós fazemos são a partir da salvação. Mas então não é guerra espiritual? Se é frieza espiritual, logicamente existem espíritos por trás que aproveitam essa vulnerabilidade, essa falta de conhecimento das pessoas. Assim como a gente leu em 1 Timóteo no capítulo 4, que existem demônios doutrinários.
que cooperam para as pessoas caírem nesse pecado da apostasia. Apostasia é divórcio, separação e abandono. E todo divórcio e separação começa com a falta de conversa, a falta de contemplação, a falta de observar a beleza do outro. Então começa a acumular frustrações, deixar de praticar o perdão, perde o valor, a riqueza e começa a focar naquilo que supostamente o entristece. No caso, deixam de olhar para a obra redentora de Jesus, para a sua palavra, para o seu amor, para contemplar os benefícios da árvore do conhecimento do bem e do mal, como fizeram lá no Jardim do Éden. Ninguém resolve do nada e sem motivos desviar, apostatar e esfriar. Em Apocalipse, no capítulo 2, no versículo 1 ao 7, Jesus diz à igreja de Éfeso, que era uma igreja firme, que tirou os olhos de Jesus e colocou os olhos nas suas obras árduas, colocou os olhos nas pessoas que tentavam se infiltrar na igreja, e por isso ela sofreu com paciência, mas não deixou de servir como igreja. Porém, ela deixou o primeiro amor, ou seja, ela entrou no processo da apostasia. Ela estava com muitas obras, sem paz e longe de Jesus. Talvez você tenha se frustrado com Deus, com as pessoas, por ter um conceito equivocado da realidade. Talvez você esperou por uma experiência e teve outra, mas você precisa entender que o seu primeiro contato com Deus foi por meio da palavra de Deus. Você viu riqueza, poder, soberania, você viu o seu Criador te amando, você viu muitas coisas e creu em Jesus. Você nasceu de novo da água e recebeu o Espírito Santo. Mesmo com tudo isso, não há garantia de que você não volte atrás e o abandone. É necessário cuidar dessa nova vida para preservar essa fé até que Jesus volte. E a palavra de Deus nos mostra as práticas que nos ajudam a permanecer firmes, como ler, ouvir, praticar a palavra, orar, jejuar, pregar, congregar, perdoar, discipular, servir, ofertar e amar o próximo, e muitas outras coisas. Mas todas essas obras precisam carregar a verdadeira palavra de Deus para aperfeiçoar a nossa fé. Elas não são o fundamento da nossa fé, mas a fé é o fundamento delas. Se a obra é feita com o sentimento de que eu estou devendo algo para Deus, essa obra já não é válida para aperfeiçoar a minha fé. E durante esse processo do cuidado, muitos se frustram e acabam desistindo, e esfriando, e apostatando, e abandonando a fé. Muitos perdem o senso de valor de tudo isso que viveram nessa nova vida com Cristo e o abandonam, e entram no processo da apostasia. Talvez você esteja assim há muito ou pouco tempo. Talvez você se vê preso a muitas coisas ruins que desagradam a Deus. Talvez você não esteja com a sua fé morta, mas você esteja no início no processo da apostasia. Mas Deus não se esqueceu de você. Você é um filho amado, você é uma filha amada de Deus. Ele vê seu coração, seus sentimentos, seus pecados. E Ele espera uma atitude de arrependimento da sua parte. E não uma atitude de apontar de quem foi a culpa de você ter chegado até aí. E Ele também não espera uma atitude de você voltar a praticar as obras do início para se sentir aliviada e satisfeita em suas próprias obras. Mas Ele espera uma atitude de crer profundamente que Ele é único e suficiente Salvador. É único para ser suficiente para sustentar a sua fé. A apostasia é um pecado mortal que, se chegar aos níveis mais sombrios, pode se tornar irreversível. Em Hebreus, no capítulo 4, no versículo 4 ao 6, diz assim: porque é impossível que os que, uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo que há de vir, se eles caírem, sejam outra vez renovados para arrependimento, visto que eles de novo crucificaram para si mesmo o Filho de Deus, expondo uma vergonha aberta. Mas Deus é especialista em dar vida novamente, em reviver. Mas você precisa crer nisso, que Deus vai reavivar a sua vida. E você precisa crer nisso e lutar por isso, para voltar ao primeiro amor. Agora, falando de arrependimento, qual foi a última vez que você se arrependeu? Você crê que a falta de fé em Deus, em Jesus, que a incredulidade é um pecado gravíssimo diante de Deus? 1 minuto é o suficiente para encontrarmos pecado em nós, mas menos do que meio segundo é o suficiente para Jesus nos perdoar, nos purificar e nos justificar.
Se o Senhor Jesus voltar nas nuvens hoje para a sua igreja, você crê que será arrebatado ou você permanecerá na terra? Ou você se encontra em frieza, em mornidão, em apostasia? Você está preparado? O preparo não diz sobre as obras que você faz. Elas apenas serão galardoadas, se aprovadas. Elas não interferem para a salvação. Estar preparado é ter certeza, fé e convicção na justiça de Deus em Cristo Jesus e ter plena confiança nele. É saber que nós não merecemos Jesus e a salvação e nem nada do que Deus já nos deu, mas que a salvação é mérito 100% de Jesus. Nós apenas precisamos permanecer crendo sem dar essa glória da salvação para as nossas obras. Todos os dias você verá pecado em você, mas todos os dias você precisa ver a graça superabundando, te ensinando e discipulando o seu coração. Se você não vê mais o pecado, tome cuidado, você também não verá a graça de Deus. E esse batismo de consciência é dado pelo Espírito Santo, é um privilégio. Em 2 Coríntios, no capítulo 7, do versículo 9 ao 10, diz assim: Agora me regozijo, não de que fostes entristecidos, mas de que fostes entristecidos para o arrependimento, porque fostes entristecidos segundo a maneira de Deus, para que em nada recebesseis dano por causa de nós, porque a tristeza segundo Deus opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera morte. Arrependimento é um misto de sentimento de dor, de tristeza, de pesar, de terror, de lágrimas, de saber que errou e machucou a si mesmo, os outros e entristeceu o Espírito Santo. Após isso, precisa vir um coração contrito, quebrantado, cheio de temor para se aproximar do trono da graça e depender 100% da vontade do Senhor Jesus em nos perdoar e justificar. Após isso, precisa vir uma atitude de fé baseado na palavra de Deus, com as convicções corretas da obra, que não é para salvação, mas para edificação da nossa fé. Hoje é a nossa última oportunidade de se arrepender. Se estivermos vivos aqui amanhã, também será a última oportunidade. Mas como voltar ao primeiro amor? Como se arrepender? São perguntas que muitos fazem, mas querem uma resposta para uma ação, para praticar uma obra e se sentir aliviado através da sua própria obra. Mas a verdade é que não temos moral, não temos capacidade nem poder para nos fazer voltar a Deus. A Bíblia diz que só há um intercessor entre Deus e os homens, que é Cristo Jesus. E também diz que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Só Jesus e o Espírito Santo podem nos fazer voltar a Deus. Mas qual que é a receita do arrependimento? Precisa se ajoelhar e pedir perdão? As pessoas sempre buscam a maneira de pagar o seu próprio erro. Mas é justamente o ato contrário, de saber que você não tem capacidade, não tem condições de pagar esse erro, que é o arrependimento. Nós precisamos entender o valor que custou para Jesus, e então não voltaremos a gerar esse boleto novamente. Mas como voltar para Deus se eu já vou à igreja, já participo de obras, já faço oração, já leio a palavra? É possível ir para a igreja e não ir para Deus? Sim. Jesus disse isso à igreja de Éfeso, que obviamente era uma igreja composta de pessoas. Ele falou isso para as pessoas, que elas abandonaram, deixaram seu primeiro amor. E era uma igreja espiritualmente poderosa, com muitos dons e com muitas obras. É possível orar e não voltar a Deus? Sim, é possível, se você orar como aquele fariseu de Lucas capítulo 18. É possível fazer tudo e não voltar a Deus? Sim. Se você foi para a igreja para acumular obras, para se sentir mais digno da salvação, você vai anular a salvação de Deus, as obras de Jesus na cruz pela sua vida. E é necessário reajustar isso para que a frieza vá embora, para que você saia do processo da apostasia. A apostasia é um pecado gravíssimo. E nos religar a Deus e nos restaurar, somente o Senhor Jesus e o Espírito Santo para fazer isso. Por isso, arrependa-se enquanto há tempo. Se essa palavra te abençoou, quero te pedir que você curta esse vídeo, que você se inscreva no canal e compartilhe com aquela pessoa que você vê que está morna, que está se afastando, que está entrando no processo da apostasia, para que ela possa ver esse vídeo e se arrepender. Que Deus te abençoe e até a próxima!